Conto Sacrificada, por Ana de Castro Osório. Capítulo 3. Manuela saiu do dormitório logo que a tia deixara de existir. Cambaleando, os olhos secos, a alma vazia, sem a sensação dolorosa da pena, como se a tivessem magnetizado para furtarem ao sofrimento, apenas uma necessidade material a impulsionava. Tinha sono. Havia tantas noites que não dormia. Agora que tudo estava acabado, que não havia uma esperança a sustentá-la, estonteada, inconsciente, deixava-se vencer por esse torpor que segue a excitação dolorosa de dias sobre dias de expectativas diante da morte. A natureza retomava os seus direitos, e a reação era tanto mais violenta quanto fora maior o predomínio do espírito sobre a matéria. Logo na pequena sala contígua ao dormitório, que fazia de livraria, deixou-se cair numa cadeira sem força para ir mais longe. No dormitório ia um vai-vem silencioso que mais parecia mover de sombras num pesadelo. As freiras ciciavam ordens às criadas, acendiam-se luzes, rezavam baixinho, limpavam as lágrimas que teimavam em enevoar-lhes os olhos, e levantavam com respeito a morta para a vestirem como havia de ir para a cova, com o mesmo triste hábito que trouxera em vida, e logo ao entrar para o convento, noviça ingênua e formosa, lhe tinham dito que seria sua mortalha. E assim, eternamente amortalhada, passava de tristeza de viver ao único sono consolador dos infelizes, porque é daquele que se não acorda para sofrer mais. A sua face, serenada pela morte, refletia a suprema felicidade de não existir conscientemente num triste mundo tão cheio de desacertos e injustiças. As freiras benziam-se e murmuravam baixinho, pondo as mãos com devoção, que o seu rosto de santa refletia já todo o gozo da bem-aventurança. Manuela, abrindo os olhos no meio sono em que ficara embebida, viu os pés da morta calçados com as sandálias da ordem, magros e compridos, atados com uma fita para não descaírem. E mergulhando de novo em letargo, sonhou que esses pés caminhavam por sobre o seu corpo desfeito e lhe batiam com força no coração. E a sensação foi tão dolorosa e a dor tão forte que acordou de vez, sentindo realmente uma pontada que lhe suspendia quase a respiração e a fez gritar, levando as mãos ao peito, sufocada. Foi quando Soror Angélica veio ter com ela e a conduziu para o segundo dormitório, fazendo-a deitar na sua própria cama, encarregando uma irmã leiga de a vigiar e acompanhar. Então Manuela caiu num sono pesado e mau, cheio de sonhos que a faziam chorar e gemer baixinho, como quem se sente estrangulado, sem poder gritar, e a que a irmã leiga punha termo chamando-a carinhosamente e abanando-a de leve todas as vezes que a sentia. Era já manhã quando a vieram chamar para assistir aos responsos que se iam fazer no coro e para os quais toda a comunidade se preparava. Levantou-se sobressaltada, sem nada perceber, como quem acorda de um terrível pesadelo e reconhece com surpresa que ainda existe na vida tal qual a deixara. Atiraram-lhe o véu para a cara, compuseram-lhe o vestido e levaram-na pelo braço sem que compreendesse intimamente de que se tratava. Mas quando se encontrou no coro e viu a morta estendida no chão sobre um pano preto, entre 4 grossos tocheiros, os padres rezando os responsos e toda a comunidade em volta com os véus caídos e segurando velas acesas, compreendeu finalmente o que se passava. A sua alma despertou para o sofrimento intenso da pavorosa realidade. Já não havia dúvida possível, e a noite que se passara num atordoamento de sonambulismo aparecia-lhe agora em toda a sua nua e horrível fatalidade. Debaixo do véu que lhe cobria o rosto, as lágrimas corriam sem cessar, mas já sem explosão de soluços, tão amargas e lentas que cada uma parecia vir arrastando um pedaço da sua alma esfacelada. Procurava nessa face amada, coberta igualmente com o véu preto, o sorriso bondoso, o olhar de carinho que em 4 anos de reclusão a tinham feito esquecer que a vida existia fora daquelas paredes soturnas.
O véu era denso bastante para lhe velar a face, mas nada obstava a que os seus olhos alucinados vissem, debaixo do grosseiro hábito, o peito entumecido escancarando-se na repelência da ferida. Fim da encomendação, seguiu atrás das freiras, velhinhas alquebradas e esquecidas pelo mundo, que assim iriam rareando, uma por uma, na longa fila que vinha do coro. Era o último enterro a que assistia ali, porque a nova lei proibia enterrar fora do cemitério público e fora não pequeno trabalho para se conseguir das autoridades aquela exceção em favor de Sor Gertrudes, que era conhecida e estimada em toda a terra. Manuela tremia de pavor observando a serenidade estática das freiras, que não se distinguiam uma das outras com os véus negros derrubados, as velas a arder na mão direita, hirtas e silenciosas e graves como espectros. Lá dentro, quem sabe, talvez que as suas almas tremessem de frio a cada sacudidela do vento da morte que ia levando uma a uma as companheiras de muitos anos e que nunca mais seriam substituídas. Já no refeitório iam faltando tantas que ao meio-dia, a hora antigamente tão alegre de jantar, quando sobre as toalhas de linho alvejante os moringues de barro de extremós marcavam nas mesas estreitas e compridas, voltadas para o púlpito o lugar de cada uma, mais parecia que a sineta chamava para um banquete de sombras. Os padres iam compassando os responsos, rodeando a cova onde já repousava o cadáver, e cada um ia deitando uma pá de terra, seguindo-se na cerimônia toda a comunidade. Bem feliz era Sor Gertrudes, que ainda encontrava um abrigo santo junto das suas irmãs, vivendo com elas no eterno sono, sob o abrigo das arcarias do claustro florido, acalentada pelo murmúrio fresco da fonte que transbordava na sua concha de mármore. As outras, pobres delas, já não teriam na morte esse mesmo abrigo sagrado e seriam relegadas a mãos estranhas e indiferentes, esquecidas nesse campo desabrigado e devassado por todos os olhos profanos, que eram os novos cemitérios. As velas tremiam nas mãos enrugadas das pobres velhinhas. Das 33 freiras que o livro da fundação dava como limite para a comunidade, homenagem impiedosa aos anos de Cristo, e que ao soar a hora que para muitos fora de redenção e para elas de mágoa, se preencher às pressas, abreviando as profissões das noviças, já 15 dormiam insubstituídas sob as lajes do claustro. Sentindo o lento caminhar das vivas, que eram como fantasmas errantes nesse asilo guardado pela morte, sentiriam a doce ilusão de assistirem com elas na vida comum. Olhavam-se apavoradas as velhas freiras a cada nova escolhida que a morte vinha tocar com o seu beijo gelado, e murmuravam entre si, de qual será agora a vez, terrificadas com a ideia de serem a última. Sor Cláudia, com o seu olhar sombrio e desvairado, seguia a cerimônia fúnebre com tremuras convulsivas no seu corpo magro de que a loucura histérica fizera uma boa presa. Dantes também morriam, é certo, mas a cada cova que se fechava, abria-se a porta a uma noviça, que tomava o véu preto e no simbólico número se ia conservando sempre a comunidade. Manuela soluçava agora, vendo cair a última pedra que a separava para sempre da boa tia, que era a sua única grande afeição no mundo, tão diluída tinha na memória a lembrança do passado que a filha era apenas uma vaga recordação, tão pouco pungitiva como a que lhe ficara do pai, que mal conhecera. Sor Angélica ficara superiora sem quase se proceder à cerimônia da eleição. Tanto se impunha a todas a sua inteligência, a sua energia e a sua cultura, rara entre as senhoras daquela casa de regra áspera e humilde. A nova superiora era uma boa e valiosa amiga para Manuela, considerando como um dever estimá-la tal qual o fizera Sor Gertrudes, que tão solenemente lhe a entregara. Mas Sor Angélica era um espírito mais varonil e enérgico, e se dava amizade segura e proteção incondicional, não tinha como a tia de Manuela os carinhos e as delicadezas de um espírito que tinha ficado menineiro apesar da esterilidade de uma vida sem família própria. A nova superiora era respeitada por todas. A antiga tinha sido amada e era chorada como uma boa mãe. Se Sor Angélica tivesse nascido anos atrás, seria uma dessas preladas temidas e escutadas por todos.
porque sabiam fazer valer a força do seu direito e pesar a influência das famílias, da fortuna e do nome profano de todas as suas governadas, em qualquer questão que as interessasse. Se tivesse nascido alguns anos mais tarde, seria, em qualquer campo para onde dirigisse os seus passos, uma criatura representativa, uma destas influências que todos procuram captar para o seu lado, porque em toda parte entra com o valor da inteligência, da energia e da tenacidade, qualidades sempre raras em todos os tempos. Superior a sua importância num convento desapossado de todos os seus rendimentos e que existia apenas enquanto vivessem as últimas freiras, como existe, sustentado pela era que o reveste, o velho muro em ruínas, Soror Angélica era um desacerto, porque era uma força inutilizada. Desde que ficou naquele quase isolamento, o espírito de Manuela começou a acordar, a debater-se para sair do torpor, em que esses 4 anos amimalhados lhe tinham adormentado a alma. Essa loucura ardente da fé que despreza o presente pela vaga esperança de um futuro cheio de delícias, já por vezes a compreendia, exaltada pela devoção e pelas leituras místicas que a superiora lhe indicava. O caminho que leva à sarça em fogo, onde se consomem as pobres almas doentes, que dão às Santas Teresas de Jesus, já por vezes se abria diante da sua imaginação inativa e do seu coração amorável, tão implacavelmente impelido pelo destino para a solidão e o desamor. Naquele meio de apertada devoção, no silêncio dos grandes corredores pontuados de capelinhas milagrosas, o seu espírito inclinava-se para um misticismo apaixonado e obsessivo, como tudo seria naquela alma de peninsular temperada e sutilizada pelo sofrimento, que vencera sem queixa. Andava vagarosamente pelos claustros lajeados, sentindo-se presa de um respeito supersticioso por essas pedras que cobriam corpos macerados de santas. Tinha sorrisos silenciosos, gestos vagos de corpo apenas vivo pela esperança de se consumir em breve e reviver só em espírito purificado. À hora das orações rituais, assentava-se com as companheiras nos cadeirões de pau-santo, que se defrontavam em 2 filas sobrepostas e dantes eram só destinados às professas, e pensava que a vela benta que as separava era a alma de cada uma das freiras que ardia no amor apaixonado do Senhor seu esposo e seu Deus. O bruxuleamento da luz sobre as páginas do livro de ofícios, que seguia por dever, tinha para sua mente enfebrecida a significação clara de um suspirar de espírito aspirando à eterna bem-aventurança. Ali, naquele coro grande como uma capela, revestido de azulejos policromos, cheio de santos e relicários preciosos que irradiavam na meia obscuridade das suas douraduras e pedrarias, numa luz quase de sonho, Manuela gastava os seus longos e inúteis dias. O coro era, como tinha sido sempre desde que se fundara aquela casa, o único luxo, o cuidado e gosto de todas aquelas almas privadas de outras delicadezas e distrações feminis. Privadas até de irem à igreja, que Manuela contemplava estática pelas grades estreitas, revivendo a vaga recordação que lhe ficara do dia da entrada, quando seus olhos enevoados pelas lágrimas a tinham visto sem lhe poderem dar o verdadeiro valor. O convento nem se via de fora, construído e enquadrado por trás da igreja que o guardava, imperturbável e austera como sentinela incorruptível da fé. A igreja era magnífica, nada dizendo com a humildade da regra, nem com a modéstia do resto da casa. De uma traça arrojada em que as colunas em mármore cor-de-rosa subiam em cordas espiraladas, até se juntarem na cúpula alta e sonora. As janelas do nosso gótico rendilhado, a que se chama manuelino, conservavam ainda restos dos antigos vitrais, que deviam ter sido de um brilho e colorido que encheriam de encanto as naves silenciosas. Os painéis que a rodeavam sobressaíam das largas molduras doiradas e entalhadas, pelo colorido um pouco frio e o desenho convencional e rígido do estilo que se impunha no tempo em que uma grande dama da corte se lembrara, apaziguando talvez recordações importunas de uma mocidade cheia de doces culpas de fundar aquela santa casa onde, propositadamente, só a igreja fora dada a magnificência e o fausto devidos ao Senhor Onipotente, dispensador de todas as graças, árbitro de todo julgamento.
Para as esposas, as virgens oferecidas como vítimas expiatórias do pecado deleitoso da fundadora, a humildade, o desconforto e a aspereza da regra. Contemplando a igreja, Manuela sentia-se amar um Deus imenso e majestoso, arrastando púrpuras e fazendo refulgir as joias da sua coroa imperial por catedrais góticas de naves ressoantes, cheias de grandezas e mistério. Prostrava-se ante o seu trono de luz, nessa corte celestial tão fantástica e deslumbrante, que lhe descreviam as almas crédulas e os livros piedosos. O Cristo torturado, empalidecido e humanizado pela dor, não o compreendia ali, no luxo e na grandeza da arte, como o poderia compreender na igreja humilde da sua modesta aldeia. Ali era um Deus para camponeses e para as almas simples. Aqui era um Deus aristocrático e soberbo, que se impunha aos grandes e aos poderosos. Presa naquele deslumbramento que a fazia viver uma existência à parte, Manuela assim iria gastando a existência se não viesse um banal incidente chamá-la a si, chamando-a à vida com novos interesses e novos deveres a cumprir. Ama Rita, a boa mulher que nunca a esquecera, escrevia-lhe uma longa carta, de letra tortuosa, quase ininteligível, que ela decifrava a custo. Só passados 7 anos lhe escrevia, porque a senhora lhe tinha proibido, e não sabendo escrever, não confiava em ninguém da terra para fazer uma coisa contra a sua ordem. Agora era a sobrinha, a Luísa da Roda, que o fazia. A menina devia lembrar-se dela, eram da mesma criação, tinham brincado bastante em pequenitas. Viera de servir, mas tão doente que o mais certo era não poder voltar. Podiam confiar nela e, enquanto vivesse, não teria a menina falta de cartas. Manuela tinha os olhos rasos de lágrimas ao pensar na pobre rapariga, talvez tísica, que tinha sido sua companheira de infância dessa breve infância que lhe vinha, numa lufada sã, evocada por essa mal redigida carta de Campônia. Era um pedaço da sua rude terra que a Urze e o Rosmaninho incensavam. Depois as notícias alongavam-se. Este que tinha ido para o Brasil, aquele que voltara da tropa, casamentos, batizados, mortes. E, por fim, numa linha só, como misteriosamente, a causa primária de se ter escrito aquela grande carta. A menina criava-se muito bem. A menina era muito linda. Mais nada. E, no entanto, que mundo novo de pensamentos e de paixões essas poucas palavras desenrolavam diante dos olhos e do coração da triste reclusa. O seu espírito, adormentado numa crise de misticismo para que a predispunha o meio ambiente, reagia agora com toda a energia, porque a sua alma não era feita para vagas abstrações. Antes era e seria sempre uma mulher humana, nascida para viver e sentir humanamente a vida, com todas as suas amarguras e alegrias compensadoras. A filha. Quase a tinha esquecido naquele viver sem consciência de si própria que fora sua existência ali. Como poderá resignar-se durante tanto tempo só com a certeza de que esse pequenino anjo, que era a carne da sua própria carne, vivia nessa terra longínqua e áspera sob os cuidados da velha ama Rita? Sentia remorsos e agradecia intimamente a boa serviçal, que assim a chamava à vida, lembrando-lhe o cumprimento do seu dever. Relendo aquela frase incolor, sentia que dentro da sua alma se ia levantando outro altar, criando uma nova religião que mal sabia como era difícil de harmonizar. Encostada às grades da janela do dormitório, para onde viera na ânsia de se encontrar a sós com a sua própria alma, olhava o campo que se estendia num verde luminoso com um castelo ao fundo na imponência de uma cenografia espetaculosa. Na cerca a nora gemia e a água caía no tanque donde era tirada para as regas. Esse murmurar da água corrente evocava-lhe o passado distante, a sua terra, o fiozinho de água transparente a deslizar por entre os choupos, ao fundo da sua quinta, e aquela pequenina enseada onde se ia esconder, num desejo calmo de solidão, a olhar a água saltando de pedra em pedra num grande esforço de quem vem exausto de longa caminhada. Recordava com tanta saudade que chegava a ser uma dor material, essa época tão afastada para o seu espírito que já parecia ter pertencido a outra existência, as horas que passara ali sozinha, idealizando um futuro de poesia e de romance,
como idealizam sempre as mulheres que uma educação racional não preparou para entrar na vida pela porta ampla e sem mentidos encantos da realidade. Recordando todo esse passado, para sempre morto, a sua alma tão cruelmente torturada e tão profundamente humana acordava num alvoroço. Chamavam-na para a vida, e ela vinha toda inteira, corpo palpitante, coração sangrento, pronto a entregar-se a um novo ideal. Desde esse dia, nunca mais deixou de pensar na filha, que se tornou a sua obsessão. Sentia-lhe a vozinha de choro chamando a mãe. Via-lhe o pequenino rosto que idealizava de uma pureza de linhas que só igualariam os anjos das pinturas rafaelescas. Tremia com a ideia de que podia uma doença cruel arrebatá-la, sem que a tivesse uma vez sequer acalentado nos braços. Já não rezava como dantes, mas ainda passava no coro as melhores horas da sua vida, ajoelhando-se de preferência diante de uma grande virgem que, além dos seus milagres, tornava célebre em toda a cidade. Dizia a crônica que essa imagem viera de Cândia com destino à Espanha e fora por milagre trazida à cidade. Recebida entre música e fogos de artifício, foi levada em procissão e confiada às freiras que tinham fama de mais virtudes entre todos os conventos da terra. De tal maneira se avigorou a fé nos milagres da formosa imagem que raro era o dia em que a irmã rodeira não recebia, de pobres criaturas sofredoras, bilhetes e cartas implorativas dirigidas à Virgem para serem colocadas sob a sua guarda. A crença no milagre, o último refúgio dos fracos que não podem resistir à dor, fizera da bela senhora uma consoladora permanente como dispensadora desse benefício inestimável para a maior parte dos seres humanos, a ilusão. Também Manuela se afervorava na devoção pela milagrosa imagem, mas o motivo que a arrastava até aos seus pés e a prostrava agora em êxtases era mais humano do que místico. É que diante dessa virgem, que era uma mulher que a escultura traçara com toda a verdade, sustentando nos braços um pequenino Jesus, filho humano e verdadeiro, que ela, humanamente mãe, acariciava com a doçura do seu olhar veludoso e a carícia de um sorriso angelical, sentia sua alma pacificada, sentia-se irmanada no mesmo sentimento. Essa mulher, mãe de um Deus, não a perturbava, porque era bem mulher, bem maternal, para compreender o sobressalto do seu coração, a saudade que a sufocava por esse pequenino corpo adorável, leitoso e macio, que apenas poderá ver e beijar a nascença. Aspirava pela carícia dos seus braços roliços e da sua boquinha perfumada. Morria de paixão por esse entezinho dealbante, que lá longe ia crescendo e vivendo rudemente entre camponeses, que mal a saberiam amar. Espero que tenham gostado desta parte do conto Sacrificada, de Ana de Castro Osório. Obrigada por sua companhia e até a próxima.